Bom dia. O vídeo de hoje é sobre a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, e eu trago aqui algumas questões que foram inventadas mesmo. Elas foram inventadas porque não existem até agora muitas questões especificamente sobre a Lei 14.133. Então, a gente pega alguns aspectos da lei e monta questões com o objetivo de ajudar, no processo de memorização do aluno. Essa lei é a nova lei de licitações. A gente tem que lembrar que até abril de 2023, a lei 8666 e a lei do pregão ainda estão valendo. As licitações em andamento, ou seja, as que foram iniciadas anteriormente a esse período, sob o regime jurídico da 8666 ou outra lei de licitações, seguem o regime antigo. Então, a lei 8666 ainda pode vir a ser cobrada em algum momento, mas a tendência é que caia cada vez menos nas provas. A Lei 14.133 estabelece regras gerais de licitação para todos os poderes e entes federativos. Se aplica, portanto, à administração direta da União, estados e municípios, ao Poder Executivo, portanto, aos poderes legislativo e judiciário no exercício de suas funções atípicas, às autarquias e fundações constituídas sob regime de direito público. Aqui a gente vai trabalhar o conceito de licitação. O que é uma licitação? Uma licitação é uma competição de empresas que disputam um contrato com o poder público. Fazendo aqui uma analogia, é como se fosse um concurso público entre empresas. Da mesma forma que as pessoas físicas disputam o concurso para ter a posse de um cargo público, as empresas disputam uma competição para ter um contrato. Isso não quer dizer que pessoas físicas não possam participar de licitação. Existem situações específicas em que pessoas físicas participam de licitação, mas na maior parte do caso são empresas. O objetivo da licitação é promover uma concorrência para selecionar o melhor fornecedor de bens ou o melhor prestador de serviços. Dessa forma, são atendidos os princípios constitucionais da eficiência e da impessoalidade, porque qualquer um que se encaixe nas condições do edital pode concorrer. A licitação é um procedimento administrativo com previsão no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Isso é o que a Constituição Federal diz sobre licitação. A ideia aqui, a gente faz a leitura da lei para que o aluno comece a ter a lei fluindo na cabeça dele, porque quando você vai fazer uma prova, grande parte das questões você vai acertar não porque você sabe a questão, você vai acertar porque você olha e você já ouviu falar daquilo em algum momento, aquilo ali está presente na sua mente, então você fala assim, eu acho que é isso aqui. Por isso que é importante a leitura da lei. Mesmo que você não decore tudo. O que quer dizer ressalvados os casos especificados na legislação? Quer dizer que em algumas situações não vai ter licitação, que a gente vai ver bem mais para frente. E o que quer dizer exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações? Quer dizer que a administração não pode criar exigências desnecessárias. Eu trago aqui o exemplo de certificados de qualidade que não tenham relação direta com o objeto do contrato. Por quê? Porque quando a administração começa a criar um excesso de exigências, isso diminui o número de candidatos e prejudica a competitividade. Questão. Aponte a assertiva correta. Vamos à leitura das alternativas. A. A licitação é obrigatória em todas as aquisições da administração pública, sem exceções. Está errado. A gente já viu que existem situações de dispensa de licitação. B. A obrigatoriedade de licitação tem previsão constitucional. Correto, o que a gente acabou de ver está no artigo 37, inciso 21.
Agora vamos ver por que as outras estão corretas. C. A administração pública pode estabelecer exigências técnicas que não sejam consideradas indispensáveis ao cumprimento das obrigações contratuais. Está errado, porque não pode. D. A licitação não é obrigatória no âmbito do Poder Judiciário. Está errado, porque ela é obrigatória para todos os poderes. Lembrando que o Judiciário, quando organiza uma licitação, está no exercício de sua função atípica, suas funções atípicas. Portanto, resposta B. Continuando. A Lei 14.133 não se aplica às operações de crédito e de gestão da dívida pública. Ou seja, quando o Banco Central vende e compra títulos públicos do governo federal, fazendo as operações do mercado financeiro em geral, não há licitação nesse caso. Até porque essas operações de mercado financeiro elas são mecânicas, né? São computadorizadas, não teria sentido. Você vai fazer uma licitação para comprar título do Tesouro. A Lei 14.133 é aplicável às estatais? Resposta: somente no que diz respeito às disposições penais, aos crimes. Mas o procedimento em si segue a lei das estatais, que é a Lei 13.303 de 2016. Procedimento licitatório é a sequência de atos que os agentes públicos devem realizar na condução do processo que termina com a contratação. Portanto, cada licitação é um processo administrativo, é um expediente físico ou digital, ao qual vão sendo juntados os documentos de forma sequencial, desde o pedido inicial de obra, compra ou serviço até a formalização da contratação. Lembrando aqui, né? Obra é quando você vai construir uma coisa, você vai construir um estádio. Serviço é uma atividade, por exemplo, limpeza. E compra é um bem, por exemplo, comida para merenda escolar. Âmbito de aplicação da Lei 14.133, conforme o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, constitui competência da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Dessa forma, a União estabelece as regras gerais e os estados, DF e municípios estabelecem normas complementares. Na prática, o mais importante para todo mundo, mesmo que você esteja prestando um concurso municipal, é conhecer a Lei 14.133. Se você tem tempo e disposição de estudar, conheça também a lei de licitações do seu ente federativo, mas o mais importante é conhecer a 1433. Questão, a ponte assertiva incorreta. A lei 14.133 não se aplica em nada às estatais. Está errado, porque a gente viu que os crimes previstos na lei 14.133 se aplicam ao regime jurídico das estatais. O que não se aplica é o procedimento. O procedimento de licitação das estatais vai seguir a 13.303. Agora vamos ver por que as outras estão corretas. B. Compete à União estabelecer normas gerais de licitação, certo? C. A Lei 14.133 não se aplica às operações de crédito e gestão da dívida pública, correto? É o mercado financeiro. D. O procedimento de licitação das estatais segue a Lei 13.303, que a gente acabou de ver. Resposta A, portanto. Continuando. Princípios da Lei 14.133. O artigo 5º da Lei 14.133 estabelece 22 princípios. Portanto, a gente vai ver só os mais importantes. O princípio da eficácia, para alguns, é a mesma coisa que a eficiência, mas costuma atribuir-se à eficácia um papel mais amplo, ou seja, é aquela ideia, né? Eficiência é você fazer um procedimento correto, comprando algo bom por um preço barato. Eficácia é mais ampla. Eficácia é atender aos objetivos da administração pública com aquela aquisição. Então, eficiência e eficácia são tidos como princípios distintos. Princípio da economicidade quer dizer ser econômico, mas sem deixar de lado padrões mínimos de qualidade. Ou seja, não adianta comprar o mais barato se o mais barato for estragar rápido. Aquela frase, o barato sai caro. Princípio do planejamento quer dizer que a administração pública tem que pensar nas contratações de forma global, dentro de prazos longos. Se há um determinado bem que vai ser necessário pelo ano todo, como material de limpeza, não faz sentido convocar uma licitação a cada vez que acabar o estoque. É necessário planejar. Por isso, a lei criou a figura do plano de contratações anual, que a gente vai ver mais para frente. Princípio da segregação de funções.
Esse princípio diz respeito à separação entre as diversas funções envolvidas na licitação, de forma que a mesma pessoa não desenvolva mais de uma etapa do processo. Assim, por exemplo, a pessoa que trabalhou na elaboração do edital não deve trabalhar nas comissões e nem na fiscalização da execução do contrato. É uma questão meio lógica, né? Você não pode fiscalizar aquilo que você mesmo fez. É óbvio que em municípios pequenos isso pode ser difícil ou até impossível de aplicar. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Quer dizer que a regra interna de cada licitação é o edital e não pode haver exigência fora do edital. O edital vincula tanto os contratantes como a administração pública. O edital vai prever os documentos que devem ser apresentados, quais vão ser os critérios de julgamento, etc. O mais importante aqui é que você se lembre que o edital também vincula a administração pública. Então, por exemplo, se a administração pública exige um determinado documento, um certificado, seja o que for, que não tenha previsão no edital, ela está fazendo algo errado. E o candidato que for prejudicado pode recorrer, ou seja, pela via administrativa ou judicial. Da mesma forma, por exemplo, o critério de julgamento. Se o edital diz que o critério de julgamento vai ser esse aqui, a comissão não pode, de última hora, falar, não, a gente acha que é melhor fazer de outro jeito. Não, por quê? Porque o edital vincula o órgão público. Objetivos da licitação. O processo licitatório tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Quer dizer, a duração do bem, né? Isso aqui é importante porque, historicamente, na administração pública brasileira sempre foi comum a aquisição de materiais muito baratos, principalmente depois que inventaram o pregão. Então, comprava-se um monte de caneta que não funcionava, grampeador que não grampeia, esse tipo de coisa. Então, ou seja, não adianta você comprar o que é mais barato se aquilo ali é uma porcaria ou um negócio que dura muito pouco, você vai ter que comprar outro. É o que a gente acabou de falar, é economicidade. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. É o princípio da impessoalidade, ou isonomia. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Aqui, a gente tem que diferenciar sobrepreço de superfaturamento, para começar. Sobrepreço é o valor manifestamente superior ao praticado no mercado. Então, por exemplo, um veículo oficial que no mercado custa 80 mil, ele foi adquirido naquela licitação por 200 mil. Isso é o sobrepreço. Superfaturamento é o que acontece quando o preço em si está de acordo com o valor de mercado, mas na execução o contratado economiza demais de forma a entregar uma obra ou serviço ruim, ou o contratado pratica fraudes na medição do que foi entregue. Então, o superfaturamento é comum em construções, quando ocorre fraude nas medições. O contratado diz que construiu tantos metros, usou tantos blocos de cimento e não usou, usou menos. Isso é o superfaturamento. Mas é importante você entender a diferença entre os dois. No superfaturamento, o preço é o preço de mercado. O problema não está no preço, o problema está na execução e na medição. Preço inexequível é o que é barato demais, a ponto de ser possível afirmar que a empresa não vai ser capaz de cumprir o contrato. Eu trago aqui um exemplo da vida cotidiana. Imagina um sujeito que comprou uma Ferrari por 100 mil reais. Ele vai ser vítima de um golpe, muito provavelmente. Por quê? Porque é um preço que não é realista. Processo licitatório tem por objetivos incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui é meio óbvio, né? Não tem muito o que comentar. Agora, mais uma questão para que seja apontada a assertiva incorreta. Vamos à leitura. A. Sobrepreço é o valor muito superior ao praticado no mercado. É isso mesmo. Superfaturamento ocorre, por exemplo, quando há fraude na medição da obra realizada. Certo? C. O edital de licitação vincula apenas os candidatos. Está errado. Por quê? Porque o edital de licitação vincula os candidatos e também vincula o órgão público. D. Não devem ser aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. Está certo. Portanto, resposta C.
Agentes públicos responsáveis pela licitação, ou seja, quem conduz a licitação. O agente de contratação é o responsável pela condução do processo e deve ser servidor efetivo ou empregado público. Lembrando que empregado público é o que é contratado pela CLT. Ele fez concurso, mas ele está na CLT. O agente de contratação responde individualmente pelos atos que praticar, exceto se for induzido a erro por sua equipe. E a sua equipe, nos termos do artigo 7º, deve ser composta preferencialmente por servidores efetivos ou empregados públicos, que tenham formação ou certificado relacionado à licitação e não tenham algum conflito de interesse familiar ou comercial. Observe o seguinte, ele disse preferencialmente, não obrigatoriamente. Então, o chefe da licitação, o cara que conduz mesmo, que é o agente de contratação, ele tem que ser concursado. A equipe dele pode ter gente que não seja concursado, mas de preferência vai ter concursados. Lembrando que, em respeito ao princípio de segregação de funções, a lei veda a atuação simultânea do agente público em duas ou mais funções sujeitas a risco na licitação. Lembrando novamente o que eu comentei, vai ter ente federativo, em que obviamente isso vai ser impossível de aplicar por falta de pessoal. Como eu havia dito, mais uma vez, observe a distinção. O agente de contratação tem que ser concursado e a equipe de apoio pode ser composta por comissionados, embora haja preferência para concursados. Se a licitação envolver bens ou serviços especiais, pode ser conduzida por uma comissão de 3 servidores ao invés do agente. Também pode ser contratado, nesse caso de bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Ou seja, uma empresa de, por exemplo, auditoria técnica, de engenharia, por exemplo, pode ser contratado nesse contexto. Agora a gente vai diferenciar bem o serviço especial de bem ou serviço comum. Isso é uma distinção técnica importante. Bem ou serviço comum é aquele cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Ou seja, é o que pode ser descrito de uma forma objetiva, como uma folha de papel sulfite A4. Bem ou serviço especial é o que não é comum. Então, o bem ou serviço comum é aquele que pode ser um item de um catálogo. Ele está lá, é o número 365 do catálogo, com aquelas especificações. O bem ou serviço especial é aquilo que não se encaixa em nada do que já estava padronizado. Ele vai exigir um projeto especial. Por exemplo, imagine que você vai construir em um determinado município uma piscina com condições especiais de acessibilidade para portadores de deficiência física. Isso seria um tipo de coisa que provavelmente ainda não está padronizado. Então, nessa situação, você pode contratar uma empresa de assessoria para definir como é que vai ser feita a construção, por exemplo. Questão para que seja apontada a assertiva correta. Vamos à leitura. A. Bem ou serviço especial é aquele que pode ser descrito conforme especificações usuais de mercado. Está errado. É o bem ou serviço comum, é o que é padronizado. B. Em licitação que envolva bens ou serviços comuns, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou profissional especializado. Está errado. É no bem ou serviço especial que pode ter essa contratação. C. A equipe de apoio deve ser composta obrigatoriamente por servidores efetivos. Não, é preferencialmente. D. O agente de contratação tem que ser um servidor público, titular de cargo ou emprego público. Correto. Portanto, resposta D. Governança. Nos termos do artigo 11, parágrafo único, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Isso quer dizer que em qualquer órgão ou entidade pública, a cúpula tem a obrigação de acompanhar os processos de licitação, fiscalizando e cobrando resultados. Por que isso aqui é importante? É para evitar a situação em que o secretário de saúde do município ele vai falar assim, olha, eu não tenho nada a ver
com essa compra de equipamento aí, entendeu? Quem cuida disso é o chefe do departamento lá. E a lei chega aqui para dizer que não. A cúpula do órgão tem que acompanhar as licitações. É isso que esse artigo quer dizer. Plano de contratações anual. A gente já viu que esse plano ele reflete o princípio do planejamento. Serve para prever a quantidade de aquisições anuais de cada item. A elaboração do plano é facultativa, mas se ele existir, deve ser divulgado na internet. Preferência dos meios digitais. Os atos da licitação serão praticados de preferência por meios digitais, com gravação das sessões. A realização de atos presenciais pode acontecer, mas deve ser motivada. Ou seja, se você quer realizar uma sessão presencial, você tem que explicar por que você quer fazer uma sessão presencial. Porque a regra geral é a videoconferência, é tudo digital. Fase preparatória. Agora a gente vai entrar um pouco no procedimento da licitação. Eu coloquei a fase preparatória aqui nos aspectos gerais, porque é uma inovação da Lei 14.133 em relação a 8.666. Mas os aspectos do procedimento a gente vai retomar em outros vídeos. Mas isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Quando surge uma demanda da administração, seja uma estação do metrô, compra de carros ou reforma de edifício, é feito um pedido à autoridade responsável pela autorização da despesa. O estudo técnico preliminar é o que define o objeto da licitação, ou seja, o que o ente público quer comprar e qual é o problema que vai ser resolvido com a compra. É importante o aluno ter isso em mente. O estudo técnico preliminar é a peça que vai definir qual é o problema que está tendo e como a gente vai resolver aquele problema. Então, por exemplo, tem aluno demais na sala da escola pública. A gente vai construir novas salas, contratar mais professor, ou a gente vai comprar mais cadeiras e amontoar o pessoal? O estudo técnico preliminar, ele responde a esse tipo de questão. Como que a gente vai resolver os problemas? Por exemplo, vale mais a pena gastar dinheiro com a manutenção de computadores ou com a compra de novos equipamentos? Qual seria o custo de cada alternativa? Qual vai ser o impacto ambiental do descarte dos computadores velhos? São questões que o estudo técnico preliminar vai ter que responder. Atenção aqui nessa questão. O impacto ambiental está sempre presente atualmente nas compras da administração pública. Isso sempre vai ter que ser levado em consideração. Para facilitar a definição do objeto da contratação, existe o catálogo eletrônico. Todos os entes públicos devem utilizar o catálogo eletrônico. Mas eles não são obrigados a elaborar o próprio catálogo. Eles podem elaborar o próprio catálogo ou utilizar o da União, que está disponível nesse link aqui, catálogo.compras.gov.br. Muita atenção nessa questão aqui. É permitido comprar coisas que não estejam descritas no catálogo de forma motivada, ou seja, se você quer comprar um negócio, é um bem ou serviço especial, ele não está previsto. Você pode, você não é obrigado a comprar só o que está no catálogo, mas você tem que explicar por que as alternativas disponíveis no catálogo não satisfazem as necessidades da administração pública naquele caso concreto. Mais uma vez, é o estudo técnico preliminar que vai definir isso. Agora, a ponte assertiva correta sobre a Lei 14.133. Vamos à leitura. A lei proibiu atos presenciais de licitação. Está errado. A gente viu que os atos presenciais eles são permitidos, contanto que de forma motivada, ou seja, você tem que explicar por que você quer fazer uma sessão física. B. O agente de contratação é responsável pela governança das licitações do órgão. Está errado. Por quê? Porque é a cúpula, é a alta administração que cuida da governança. O que o agente de contratação faz? Ele conduz aquela licitação, mas a responsabilidade geral pelas licitações do órgão é da cúpula. C. O estudo técnico preliminar serve para definir o objeto da licitação. Correto, é o que a gente acabou de ver.
D. A utilização de catálogo eletrônico é obrigatória, sendo vedada a aquisição de itens que não estejam no catálogo. Está errado. Por quê? Porque você pode comprar itens que não estejam no catálogo eletrônico, contanto que motive, contanto que explique o porquê que os itens do catálogo não satisfazem as necessidades do órgão. Portanto, a assertiva correta é a C. Voltando ao estudo técnico preliminar. O estudo vai servir como base para a elaboração do anteprojeto, do projeto básico ou do termo de referência. Agora a gente vai explicar o que são essas coisas. Nas obras de engenharia existe o projeto básico, que pode ser precedido ou não por um anteprojeto. Nos termos da lei, não fica claro que o anteprojeto seja sempre necessário. A lei dá essa abertura. Tanto que ela fala que o estudo pode servir de base para o anteprojeto, para o projeto básico ou para o termo de referência. Ou seja, é possível sair do estudo direto para o projeto básico nos termos da lei. Vamos ver mais para frente como que o TCU vai se comportar e como que o que vai ser normatizado a respeito disso. Projeto básico é a descrição geral da obra ou serviço com demonstração da viabilidade técnica e do impacto ambiental. O projeto básico deve apontar os custos com precisão suficiente para verificar a compatibilidade da obra ou serviço com o orçamento, assim como o método e prazo de execução. O projeto básico das construções deve incluir a descrição das vigas, pilares, fundações, instalações de água, esgoto e para-raios, conforme o acórdão do TCU 80 de 2010. Observe o seguinte, o projeto básico não precisa definir de forma super precisa o custo da licitação. Tem que estar dentro de uma margem para saber se vai caber no orçamento. Nas obras de engenharia, após o projeto básico, há o projeto executivo. E é muito importante que o aluno diferencie isso aqui. O projeto executivo inclui o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Mais uma vez, veja a diferença. O projeto básico descreve o objeto, o custo e o método, mas não precisa ter os detalhes da execução. O projeto executivo precisa ter tudo pronto para executar. Pensa como se fosse uma escadinha, uma progressão. O estudo técnico vai dizer o que você precisa resolver, qual é o objeto. Vai para frente, para o anteprojeto. O anteprojeto já delimita um pouco mais numa obra de engenharia, que é o exemplo que a gente está tratando aqui, como é que vai ser. Já o projeto básico já tem que ter uma descrição do custo, do método de execução, do prazo. E o projeto executivo ele está pronto para ser seguido. É só seguir, ele é como se fosse um manual para seguir lá e executar. Para você passar no concurso, você não precisa ter o conhecimento de licitação que um engenheiro de obra pública tem. Mas você precisa saber diferenciar os conceitos. Não, estudo técnico define o objeto. No estudo técnico, você vai pensar, obviamente, na questão do custo, porque você já tem que começar sempre a pensar no orçamento. Por quê? Por causa do princípio do planejamento. Mas essa preocupação é menos precisa, ou seja, você vai pensar no custo com menos precisão do que no anteprojeto e com menos precisão do que no projeto básico, que por sua vez é menos preciso do que o projeto executivo. Então, à medida que você vai avançando, você tem que saber com mais detalhes o quanto que você vai gastar e como que você vai fazer. Agora vamos tratar até agora a gente falou de obra de engenharia, vamos falar das contratações de bens e serviços. Quando se trata de bens e serviços, bem lembrando, aquela coisa que você compra, como você vai comprar um laptop, por exemplo. Isso é um bem. Nas contratações de bens e serviços, após o estudo técnico preliminar, há o termo de referência, que descreve qual é o bem que vai ser comprado ou o serviço que vai ser contratado. Mais uma questão, aponte a assertiva incorreta sobre a fase preparatória da licitação. A. Nas obras de engenharia, o estudo técnico preliminar é a base do projeto básico ou do anteprojeto. Tá certo, é o que a gente acabou de ver. B. O anteprojeto é uma fase preliminar que serve de base para o projeto básico nas obras de engenharia.
ou do termo de referência nas compras e serviços. Correto. C. O projeto básico é o conjunto de elementos necessários à conclusão da obra. Está errado. Por quê? Porque é o projeto executivo. Pensa no nome executivo, você vai executar, né? É o executivo que está pronto para executar. E vamos ver por que a D está correta. O projeto executivo é o conjunto de elementos necessários à conclusão da obra. Correto. Portanto, a resposta correta é C. Lembrando que a gente procurou aqui a alternativa incorreta. Vamos em frente. Vedação de artigos de luxo. Nos termos do artigo 20 da Lei 14.133, é vedada a aquisição de artigos de luxo. E o que é um artigo de luxo? É o regulamento de cada poder que vai definir, né? Uma Ferrari é um artigo de luxo? Ou é normal? Uma Maserati, uma Bugatti? O que é o artigo de luxo? A audiência pública. A entidade pública pode convocar audiência pública ou consulta pública sobre a licitação que pretende realizar para que os interessados se manifestem. Aqui, o importante é que o aluno saiba que a audiência e a consulta, elas não são obrigatórias como regra geral. Em algumas situações, quando houver previsão legal específica, vai ter obrigatoriedade, mas como regra geral, elas são uma opção que a administração tem. Lembrando que a audiência é quando está todo mundo lá, ao vivo, seja por meio físico ou videoconferência. Consulta é mandar sugestão pela internet. Questão relevante aqui que poderia ser levantada é o seguinte: a audiência pública vincula a administração? Não. Você pode ter uma audiência pública que todo mundo diz que é contra e a administração vai lá e resolve fazer, mas, né? Isso tem que ser visto também com cautela, porque quando todo mundo é contra, isso muito possivelmente vai ensejar uma ação do Ministério Público para desfazer aquele contrato. Então, a audiência não vincula, mas ela é um elemento importante da fundamentação, seja da realização ou seja de um futuro processo para anular aquele contrato. Sigilo. O orçamento da licitação pode ser sigiloso em face dos concorrentes, ou seja, as empresas candidatas não sabem quanto que o ente público está disposto a gastar. Isso aqui foi uma questão muito polêmica quando começou no âmbito do RDC, mas não é tão difícil de entender assim. Pensa, o órgão público quer comprar cadeira. E ele diz que está disposto a pagar R$1.000 por cadeira. Então, de repente, você tem uma empresa que consegue produzir uma cadeira a R$100 e a empresa vai cobrar 1.000. Por quê? Porque ela sabe que a administração está disposta a pagar isso. Daí o pessoal pensou fazer o seguinte: não, a gente não vai mais dizer quanto que está disposto a gastar, a gente só vai dizer, vamos comprar cadeira. E aí as empresas competem entre si para ver quem oferece o preço mais baixo. Essa é a ideia. Por isso que no RDC foi criado esse sigilo do valor. Isso foi muito questionado, foi um assunto bastante polêmico, mas é importante ter em mente aqui que o sigilo não vale em face dos órgãos de controle. Então, os concorrentes não vão saber quanto que a administração está disposta a gastar naquela cadeira, mas o Tribunal de Contas vai. Ou seja, o sigilo, ele não vai impedir o controle dos gastos públicos, o controle da razoabilidade daquela contratação. É um sigilo temporário e que vale só para os concorrentes não saberem quanto que a administração está disposta a gastar, porque aí a ideia é que eles vão competir para oferecer um preço mais baixo. É importante, como eu havia dito, não pode haver sigilo em face dos órgãos de controle e não pode haver sigilo nas licitações que tenham como critério de julgamento o maior desconto, por uma questão de transparência. A gente vai ver em outro vídeo os critérios de julgamento. Divulgação do edital. Todos os editais devem ser divulgados na integralidade e imediatamente após a publicação em sítio eletrônico do ente federativo em questão. E qualquer um vai poder acessar estas informações sem se identificar. Mais uma questão, a ponte assertiva correta. Vamos à leitura. A.
A divulgação dos editais de licitação é facultativa. Está errado, é obrigatória. B. A Lei 14.133 veda a aquisição de artigos de luxo, assim definidos em regulamento de cada poder. Correto. É o que a gente acabou de ver. C. A licitação pode ser sigilosa em face dos concorrentes e dos órgãos de controle. Não. Ela pode ser sigilosa em face dos concorrentes, mas não em face dos órgãos de controle. D. A convocação de audiência pública antes da licitação é obrigatória. Está errado. A audiência pública é facultativa, uma opção do órgão público. Portanto, a resposta é B. Portal Nacional de Contratações Públicas. O portal tem o objetivo de ser a plataforma de divulgação de todos os atos relativos às licitações brasileiras. Ou seja, a ideia é que esteja tudo lá, de todos os municípios, estados, União, DF, todos os órgãos, tudo vai estar no Portal Nacional de Contratações Públicas. É óbvio que isso é meio utópico, mas é o objetivo da lei. O portal pode ser utilizado para a realização das licitações em meio eletrônico. Observe o seguinte. Como eu havia dito, a divulgação de todos os atos licitatórios no portal é obrigatória. Então, vamos diferenciar aqui. Ó. O portal ele tem duas funções. Uma função é de natureza obrigatória. É a divulgação dos atos da licitação. O edital, recurso, compra, quem ganhou, quanto que vai pagar e tal. Ou seja, divulgação obrigatória. A segunda utilidade do edital é ser uma plataforma para a realização das licitações. Esta segunda utilidade é facultativa, ou seja, os órgãos vão poder utilizar o portal ou vão poder ter um sistema próprio. A divulgação do portal nacional é condição de eficácia dos contratos. Isso quer dizer que sim, a publicação não é possível exigir nem o cumprimento nem o pagamento da obrigação. Ou seja, se não tiver publicação no portal, a administração não vai poder exigir que a empresa conclua a obra ou serviço e a empresa não vai poder exigir o pagamento. A lei é feita, portanto, no sentido de obrigar todo mundo a utilizar o portal. Vão constar do portal o Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas e o Cadastro Nacional das Empresas Punidas. Por quê? Para que essas empresas não sejam contratadas. O portal deve ter um módulo chamado Sistema de Gestão Compartilhada com a Sociedade. Será uma funcionalidade do portal que servirá para a prestação de informações e divulgação de relatórios de gestão. Obviamente, a implantação desses sistemas eletrônicos é progressiva, então os módulos vão sendo implementados aos poucos. Existe um prazo de adesão dos municípios pequenos que a gente vai ver mais para frente. Aponte a assertiva correta sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas. A. O portal deve, obrigatoriamente, ser utilizado para a realização das licitações por meio de atos eletrônicos. Está errada porque a utilização do portal para a realização de licitação é facultativa. B. Publicação dos atos é condição de validade dos contratos. Não, é eficácia. Lembrando que tem a escada pontiana dos atos jurídicos, né? Existência, validade e eficácia. Isso aí você tem que estudar no direito civil. Não é nossa matéria. C. A publicação dos atos é condição de eficácia dos contratos. Correto. É o que a gente acabou de ver. D. A divulgação das licitações no portal é facultativa, não é obrigatória. Mais uma vez, eu repeti. O portal tem duas utilidades: divulgação e realização das licitações. A divulgação é obrigatória, a realização é facultativa. O órgão público pode realizar a licitação por meio do portal ou por meio do sistema próprio. Portanto, a resposta é C. Então, o objetivo desse vídeo é trabalhar as principais novidades da Lei 14.133. Em outros vídeos, a gente vai trabalhar mais quais são as modalidades, como que funciona o procedimento em si. Lembrando que a Lei 8.666, ela vale para os
contratos e licitações em andamento que por algum motivo alguém quis utilizar essa lei até abril de 2023, ou seja, até abril o órgão público ele tem a opção de escolher entre o regime da 866 e o da 1433. Ele vai dizer no edital, olha, esta licitação vai ser realizada segundo a lei tal. E a licitação que começar com a 866 vai seguir desse jeito até o final. Da mesma forma, o contrato que for celebrado sob a 866 vai seguir essas regras até a conclusão do contrato. É isso aí, obrigado para todo mundo, valeu, bom fim de semana.